Você é missionário, pastor, membro de instituição religiosa. Está perdido se agora, na época de imposto de renda, você está obrigado ou não a fazer a declaração de imposto de renda. E principalmente, como fazer essa declaração. Essa é uma dúvida muito comum, é um assunto muito polêmico e eu sou a Mila Cristian, contadora, e quero esclarecer nesse vídeo de hoje sobre esse tema, que é muito importante. O que acontece? Os membros de instituições religiosas, pastores, missionários, costumam receber recursos durante o seu trabalho como voluntariado ou como membro da instituição religiosa para vários fatores, vários fins. Recebe um recurso na conta, que é para destinado para algum projeto específico, né? Recebe também ofertas para subsistência, recebe dinheiro, recursos, doações de pessoas anônimas. Então, tudo isso se torna, né, uma grande movimentação dentro da conta do missionário, do pastor, do membro da instituição religiosa. E na hora de fazer a declaração de imposto de renda, esses valores, às vezes, se a gente for analisá-los em conjunto, já estão dentro da obrigatoriedade de entrega do imposto de renda. Mas muitas das vezes, pode ser que não esteja dentro dessa obrigatoriedade, porém, há outras obrigações a serem cumpridas, como, por exemplo, o ITCMD, o pagamento desse imposto. Então, calma, que eu vou explicar tudo aqui para vocês. Primeiramente, o que você tem que entender? Todos os recursos que entram na sua conta, o fim dele, né, o que você recebeu, o que vai fazer com esse recurso, você é o responsável por dar a destinação e o que aquilo significa. Então, na hora da sua declaração de imposto de renda, o primordial é você ter a organização e saber de onde esses recursos vieram. Até mesmo para a gente conseguir dar a definição correta e analisar corretamente os seus dados na hora da declaração de imposto de renda, certo? Só que o que a gente vê muito, no meu caso, que eu atendo muitos missionários e pastores, tenho bastante clientes desse ramo, e na época do imposto a gente deixa ali, né, os missionários, os pastores, as pessoas que estão ali ajudando, né, às vezes não é pastor, não é missionário, mas é um membro ali, que ajuda no som, né, da igreja, que ajuda ali na organização, então eles recebem recursos para isso, mas aí chega nessa época do imposto e ficam totalmente perdidos. Primeiramente, uma coisa que a gente precisa entender, que dentro da declaração de imposto de renda, existe praticamente dois principais tipos de rendimento, que a gente chama, o tributável e o isento. Existe outros, tributação exclusiva e tal, mas para vocês eu vou focar nesses dois. Os rendimentos tributáveis, eles são rendimentos que a Receita Federal entende que esse recurso que entrou na sua conta é passível de tributação de imposto de renda. Literalmente isso. Então, é aquele recurso que você recebe para sua subsistência, é um recurso específico do seu trabalho. Talvez você também seja membro e também tenha um trabalho extra, né? Ou é o seu trabalho, por exemplo, é um encanador, um eletricista, executa isso na sua profissão regulamentada, né? Ali também, não tem problema. A Receita entende-se que existe essa separação. Então, se você recebe de pessoa física, é do seu trabalho, é um rendimento tributável. Em contrapartida, nós temos os rendimentos isentos, que eles não são passíveis de imposto de renda, porém eles têm que ser declarados na declaração de imposto de renda, e dependendo do limite, do total que você recebe na sua conta, você também está dentro da obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Por quê? A Receita estipula que tem um valor X de rendimento tributável, que você está obrigado a declarar o imposto de renda, e tem também a parte do rendimento isento, um valor específico também. E nesse ano, nós tivemos a alteração desses valores e eu te convido a acompanhar na tela aqui comigo, no próprio site da Receita Federal, e os rendimentos tributáveis para você estar obrigado a fazer a declaração dos critérios é ter recebido em sua conta mais do que R$ 30.639,90. Então, esse valor, a partir desse valor, você já está obrigado a fazer a declaração, ou tendo um rendimento isento, que antes era de 40 mil, aumentou para 200 mil no ano. Por que essas informações são importantes? Porque o primeiro fator é que você vai identificar se você está ou não obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Saber se você, quanto que circulou na sua conta de rendimentos tributáveis, que é essa parte do recurso que você recebe para sua subsistência, do seu trabalho e assim por diante, como também os rendimentos isentos, que são aquelas doações. Então, a primeira coisa, você tem que identificar isso. O que é o tributável e o que é isento. Então, para te ajudar, e até mesmo um material muito bacana, que eu venho desenvolvendo ao longo de anos, conforme as dúvidas dos meus clientes que vêm aparecendo, eu trago para você um entendimento da Receita Federal mesmo, sobre o que é a doação espécie, né? Então, a oferta, o que é isso? Para você já conseguir alencar tudo isso dentro do seu controle financeiro, que no final desse vídeo eu vou mostrar uma planilha que eu desenvolvi e vou deixar ela aqui para vocês como exemplo, para vocês baixarem e começar a fazer esse controle se já não o faz, porque é de grande importância. Vocês têm que fazer esse controle para exatamente na hora que chegar no imposto de renda a gente saber se vocês estão obrigados ou não. E outra, tem a questão da doação, que ela é feita um controle mensal, porque se vocês estiverem recebendo um valor significativo e um valor que no seu estado, né, dependendo da situação, vocês já estão obrigados a fazer esse controle mensal, de pagar os tributos corretamente. Então, primeira coisa, que acontece muito, a doação para o fisco é um valor pago se for pago por uma pessoa jurídica, que no caso as igrejas, pagando para um missionário, um pastor, um convidado, uma pessoa que auxilia ali no som, uma pessoa que está ali dentro, né, um ministro de confissão religiosa, é um nome que já engloba todas as pessoas que estão envolvidas ali, né, na organização.
Então a pessoa física não pode ser tratado como doação. Então sempre será tratado como renda, sendo, portanto, suscetível à retenção de recolhimento do imposto de renda. Nesse primeiro fator, muitas igrejas, muitas organizações pecam, porque não fazem o que a legislação pede. Costumam fazer as doações, mas aqui a gente viu que, conforme o Ministério da Fazenda, não é considerado como doação e sim suscetível à renda, né? Deveria estar recolhendo ou fazendo informação para a Receita Federal mensalmente e no final do ano emitindo uma DIRF dos rendimentos que foram pagos ali para aquele membro de confissão religiosa, né? Aquele pastor, aquele missionário, que foram recursos destinados para subsistência. Então, esse é o primeiro ponto. E que acredito que muitas igrejas não vão estar fazendo isso. Passíveis de uma orientação correta, para que comecem a fazer, né, conforme a melhor orientação. Muitos às vezes pecam realmente por falta de informação. Então, se a sua igreja, a sua associação religiosa, que você está hoje, costuma fazer algum envio de remessa para você, para sua subsistência, já manda esse vídeo para eles, para os diretores, para que eles possam ser bem orientados e comecem, né, a fazer conforme a legislação, porque na hora do imposto de renda dos seus membros, vai ficar muito mais fácil a gente conseguir justificar para a Receita de onde é aqueles recursos e do que se trata. Como, por exemplo, a doação em espécie recebida por pessoa física é isento de imposto de renda. Então, assim, aquela doação de pessoa física para pessoa física, que não é em caráter remuneratório, não está sujeita à tributação. Agora, quando ela é de caráter remuneratório, ela sim está sujeita à tributação do imposto de renda. E vamos ver aqui a questão das ofertas. Ver-se, portanto, que todo e qualquer pagamento que seja feito a ministros, missionários, pastores, convidados, palestrantes, deverá ser procedido da devida retenção e recolhimento do imposto de renda quando o valor pago alcançar o mínimo indicado na tabela de imposto de renda. Então, daqui a gente tira, então, que a oferta, ela não é isenta de imposto de renda, ela deve ser sim tributada, e a gente faz isso dentro da declaração do imposto de renda. A doação, ela não está suscetível ao imposto de renda, mas você tem que fazer a declaração caso você tenha sido enquadrado nos critérios de rendimentos tributáveis e rendimentos isentos, um ou outro ou simultaneamente, você está obrigado a fazer essa declaração e a devida destinação. Entrando no critério da doação, não é simplesmente falar que é doação. Você tem que provar para a Receita que realmente foi uma doação, sem caráter remuneratório, sem critério específico. Então, e ali uma pessoa física, de bom grado, resolveu fazer uma doação para te auxiliar, para te ajudar. Ok. Só que não é simplesmente somar os valores e informar na Receita. Porque até o entendimento de um próprio fiscal da Receita Federal, caso vocês queiram até ver participei de uma live que eu mesmo fiz o questionamento para ele, e ele respondeu essa questão, não é passível simplesmente você somar e lançar, porque senão seria muito fácil. Eu, por exemplo, se eu quisesse, chegasse ali, precisasse, vi que minha declaração ficou abaixo do valor, né? Precisaria aumentar ali meus rendimentos, eu jogaria ali como doação, não pagaria imposto de renda e resolveria a questão do imposto de renda ali. As pessoas fariam isso, mas tudo que a gente declara, ela tem que ter um princípio, tem que ter um cruzamento de informação. E nesse caso, que você recebe, então, doação, as doações para seu uso, né? Que não tem a ver com o critério de algum trabalho específico. Por exemplo, você recebe doações que é para um trabalho específico que você tem uma contrapartida com a instituição religiosa. Então, o correto seria, né, a melhor situação possível, você estar utilizando ali de uma conta específica dessa pessoa jurídica e movimentando, né, fazendo os pagamentos necessários, pegando os documentos fiscais, as notas para comprovar aquela saída, que é de suma importância. Então, seria o melhor assim. Mas, quando você recebe para você realmente tem que fazer o controle, saber quem que é a pessoa que te doou, qual que é o estado, o endereço, o telefone, porque essas informações são pedidas na hora que a gente vai declarar o imposto de renda. Então, faz-se necessário você ter o controle. Então, primeiramente, para que você consiga declarar corretamente os seus rendimentos na declaração do imposto de renda, faça o controle apurado de todos os recursos que entrou na sua conta. E para isso, caso você já não esteja fazendo, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês e vem com as informações para que depois a gente consiga juntar todas as informações e fazer a somatória do quanto que entrou como rendimento tributável e quanto foi rendimento isento. Nesse caso, o exemplo dessa planilha, você vai colocar a data da doação, por exemplo, recebi uma doação de R$ 100 no dia 1º de 2023, o tipo, se foi Pix, transferência, qual a conta, para a gente já saber aonde entrou ali, quanto que circulou naquela conta, o nome completo do doador, o CPF do doador, o telefone para contato, endereço com CEP, a cidade e o estado. Muito importante essas informações, porque, por exemplo, a gente vai chegar a um determinado momento que, se você faz essa planilha mensalmente, você vai acompanhando. Por exemplo, quanto que o fulano de tal me doou durante já esses 3 meses? Porque tem alguns estados que têm isenção do ITCMD, ok? É um imposto estadual. Tem estados que dão essa isenção da doação. Porém, se você passar dessa isenção, você já é obrigado a recolher no mês seguinte. Então, esse controle, caso você não tenha feito mensalmente, dá sim para fazer agora. Você vai ter um trabalhinho maior, porque você vai ter que pegar
informação por informação, às vezes correr atrás ali do doador, pegar as informações, a gente faz essa apuração de quanto que foi a doação do fulano de tal, qual que é o estado, porque, por exemplo, fulano de tal te doou uma quantia que não está mais isenta de TCMD. Então, faz necessidade da gente ir lá e recolher o ITCMD, né, para o estado ali do doador. Isso depende da legislação, por isso que, primeiro, você preenche a planilha, tem organizado, para, segundo, chamar a consultoria especializada no seu caso. Porque com essas informações, a gente vai conseguir ter noção, vai ter as informações necessárias para saber, primeiro, se você está ou não obrigado a declarar o imposto de renda. Segundo, as doações, se alguma atende o critério de pagamento de ITCMD, que é o imposto sobre doações. Então, esse vídeo veio com o intuito de já te abrir a mente em questão a isso, que as doações, elas podem ser isentas sim, porém você tem que ter todas as informações do seu doador ali. Caso você não tenha as informações, fale, Mila, não consigo ter as informações do meu doador. Então, coloca o valor, a data aqui que você recebeu a transferência, como que foi, qual banco que recebeu. Coloca aqui, então, que foi anônimo. Por quê? Se caso você não consiga as informações, a gente vai tributar esse valor como rendimento tributável recebido de pessoa física. A gente recolhe o imposto de renda porque o entendimento da Receita é que esse rendimento vai ser tributado, sim, não pode ser isento, porque não atende aos critérios de isenção. Caso vocês tenham dúvidas sobre essa questão, queiram um atendimento especializado sobre o seu caso, aconselho vocês a contratar uma consultoria especializada, porque é um assunto sério que muita gente deixa passar, que vocês têm uma carência, assim, de informação, mas que, neste momento, eu vou deixar meus contatos para que a gente agende uma reunião específica, para que possa direcionar o melhor entendimento da Receita sobre os seus recursos, a melhor forma de se organizar, a melhor estratégia tributária possível, tá? E também pode deixar as suas informações, caso você tenha interesse de receber uma mentoria exclusiva que vai englobar todas as rendas de um missionário, né, as doações, o pagamento de INSS, como recolher esses impostos, né, de doação, que em breve eu vou estar lançando para vocês essa novidade, tá bom? Fico por aqui, agradeço muito a sua atenção, espero que esse conteúdo tenha ajudado de certa forma você a entender sobre esse assunto, e caso precise de mais algum auxílio, me chame no WhatsApp, estou pronta para atender vocês. Até mais!